Eterno Deus, soberano Pai. Oh Deus maravilhoso, poder, misericórdia, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite para participar, ó Deus, do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Sangue este, ó Pai, conforme já foi dito aqui, derramado uma única vez, ó Pai, capaz de nos perdoar, de nos limpar, de nos purificar, de nos dar nova vida, ó Pai, nova direção. Ó Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite. Fala comigo, fala com a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Usa, ó Pai, o Teu servo, o irmão Rodrigo, como o Senhor tem usado. Guarda, ó Pai, a Tua casa, guarda a Tua família, guarda o Teu lar, a Tua esposa, a Tua vida, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, e abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir, entender, guardar e cumprir a Tua palavra, porque eu sei que o Senhor vai falar nesta noite, ó Pai, e a Tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Fala comigo, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, irmãos. Deus é maravilhoso e pela sua misericórdia tivemos também um dia abençoado. Amém? Deus vos abençoe grandemente. Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao 56. Mateus, capítulo de número 26, versículo 47 ao 56. Amém? E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas, tu, que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém? Meus irmãos,
nós temos esse registro da palavra do Senhor, onde a Bíblia fala a respeito do momento em que Jesus foi preso. Interessante observarmos que, dependendo do relato, dependendo de quem conta a história, nós temos algumas variações, mas não contradições. E esse texto de Mateus, ele diz que quando Jesus estava ali, juntamente com os 11, porque Judas não estava entre eles, já estava com o seu coração, a sua mente obstinada para aquilo que sempre lhe chamou a atenção. E a Bíblia, ela diz que estando Jesus no monte, juntamente com seus discípulos, aparecem os principais dos sacerdotes, uma multidão, os soldados, e como estava escuro, e talvez todos com o rosto coberto, Judas, ele avisa os soldados: aquele que eu saudar e que eu beijar, esse é aquele que vocês devem prender. E quando eles chegam ali no monte, quando Judas, os soldados, ele se aproxima de Jesus, ele então beija o rosto de Jesus. Nós estudamos aqui, falamos na quarta-feira, que esse era um costume, um hábito entre os judeus, chamado pela Bíblia de ósculo santo. Naquele momento não poderia ser chamado de santo porque não havia comunhão, mas era comumente chamado de ósculo santo. Mas aquele foi o beijo da traição. E quando eles apresentaram e mostraram aos soldados que aquele era Jesus, interessante que Jesus, ele olha para Judas, ele olha para aquele homem e ele diz: amigo, aqui viestes. Interessante, irmãos, as perguntas às vezes que nós vemos tanto Deus quanto Jesus fazendo. Ao olharmos a Bíblia e vermos que nós sabemos que Jesus sabe de todas as coisas, sendo onisciente, e nós ouvirmos de Jesus uma pergunta tal como essa: para que você veio? Aqui você veio. E o mais interessante, Jesus olhando para Judas e o chamando de amigo. Lembre-se, irmãos, quem estava pronunciando isso era Jesus, e Jesus não é falso, Jesus não é mentiroso, Jesus, ele não é enganador. As palavras de Cristo são pureza e são verdade. E ele olha para Judas, aquele que o traía, e ele o chama de amigo. No nosso convívio, nós convivemos com muitas pessoas, nós nos relacionamos com muitas pessoas durante o nosso dia, mas ter como amigo não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não dá para sair andando por aí e chamando todo mundo de amigo. Primeiro, isso é falsidade, hipocrisia, mentira. Porque não é. Então, Jesus chamando ele de amigo, mostra como Jesus o via e como Jesus o tratava. E ao Jesus perguntá-lo: a que você veio? Mesmo ele sabendo o motivo, mesmo ele sabendo a razão, mesmo ele sabendo o porquê, Jesus a
ainda interroga, Jesus ainda pergunta. E a Bíblia, ela não mostra uma resposta de Judas. A Bíblia, ela não mostra uma reação naquele homem. A Bíblia, ela não vê, ela não revela, mas provavelmente, nenhum sentimento de arrependimento, nenhum sentimento de olhar para a sua atitude e reconhecer que estava errado. Jesus, ao chamá-lo de amigo, poderia estar naquele momento concedendo uma oportunidade de reconhecer um erro. Porque uma coisa é fato, irmãos. Judas não nasceu predestinado para ser o traidor. Judas, ele não nasceu predestinado para ser aquele que serviria como alguém que fosse entregar Jesus. Primeiramente, precisava disso? Será que precisava de todo esse aparato para prender Jesus? De um beijo de traição? Claro que não, irmãos. Claro que não. Não precisava de toda essa armação, não precisava ser o dia, não precisava ser a noite, não precisava chegar ali. Não. Não há, da parte de Deus, nenhuma predestinação para dizer você nasceu para ser o traidor. Isso é questão de atitude. O que falou mais alto no coração daquele homem era aquilo que mais chamava a atenção para ele. Algo que ele sempre deixou dominar o seu coração: dinheiro. O seu grande problema. E o conhecendo, sabendo das suas fraquezas, daquilo que mais lhe prejudicava. Por isso a Bíblia, irmãos, ela diz: cada um é tentado. Cada um é tentado e engodado de acordo com o seu próprio desejo. Nós só vamos ser tentados com aquilo que atrai os nossos olhos. Satanás só vai oferecer para nós aquilo que nos interessa, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que enche os nossos olhos e que enchia os olhos de Judas era o dinheiro. Ele precisava ser muito. 30 moedas de prata deixaria alguém rico? Mudaria muita coisa? Resolveria muita coisa? Não, meus irmãos, não. E mesmo se fossem 30 moedas de ouro, não enriqueceriam, não tornariam ninguém rico. Mas, por 30 moedas de prata, ele trai o filho do homem. Alguém que Jesus olhou para os olhos dele, porque uma coisa é fato, irmãos: Jesus, quando falava, não falava pelas costas. Jesus, quando falava, ele não precisava falar escondido, era tudo abertamente. E ele olha nos olhos de Judas, mesmo estando escuro, mas ele olha para os olhos de Judas e chama e pergunta: amigo, aqui você veio, aqui vieste. E Jesus, sabendo a intenção que estava no seu coração, a Bíblia diz então: aqueles homens prendem Jesus. E Jesus naquele momento é preso. E Pedro, de imediato, já tem a sua reação. Desembanha a espada. E com aquela espada ele fere a orelha do servo do sumo sacerdote. E a Bíblia diz, irmãos, naquele momento, Jesus ele cura a orelha daquele jovem. Naquele momento, Jesus ainda cura o servo daquele sacerdote.
ele é curado. Aquele ferimento foi curado. Talvez alguém pode pensar, pegou de raspão, talvez, porque estava escuro. A intenção de Pedro talvez não fosse apenas cortar a orelha e nem acertar esse rapaz, mas acertou a orelha. Mas Jesus curou. E se tivesse acertado em outro lugar, irmão, se tivesse morrido, Jesus ressuscitaria. O dono do milagre, o dono da vida estava ali. Ele estava ali. E acontecesse o que fosse com aquele jovem, ele seria curado e Jesus operaria o milagre. Então, Jesus é preso. E naquele momento, os discípulos, todos atemorizados, todos com medo daquilo que viesse a acontecer. Nós vemos Jesus um tempo atrás orando, pouco tempo, orando para que aquele cálice viesse passar dele. Mas aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos algo interessante. Porque quando Pedro ele reage, Jesus diz: espera aí, não precisa me defender. Não precisa me defender. Eu para isso vim e eu estou preparado para isso. Eu vim e eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim, mas já sabendo qual é o meu propósito e qual é o meu chamado para estar aqui. Então, se eu precisasse, eu clamaria agora, e o meu Pai que sempre me ouve, enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Mas a minha hora é chegada. Eu vim para isso. Eu vim. Está escrito a meu respeito. Está revelado. Está escrito nos profetas. Profetas profetizaram. Profetas disseram. E é chegado o momento. É chegada a hora. Minha alma está profundamente angustiada. Porque aquilo que eu vou passar é algo horrível, terrível. Mas eu tenho que passar por isso. Está escrito. As promessas, as profecias precisam se cumprir. O que Isaías falou há 700 anos atrás, a meu respeito, de um servo sofredor, eu tenho que viver isso. Vocês viram as profecias, todas já se cumpriram. Vocês leram na minha palavra, através dos profetas, que eu montaria uma jumentinha e entraria ali. Vocês ouviram que em Belém, uma aldeia pequena de Judá, eu nasceria e se cumpriu. Vocês ouviram que uma virgem daria luz a um filho e se cumpriu. Agora, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário que aquele que foi levantado como uma serpente lá no deserto, foi levantada para curar, tirar os efeitos daquele veneno. Importa que eu seja levantado e todos que olharem para mim serão curados. Todos que olharem para mim serão livres do poder do pecado. Era necessário, irmãos. Jesus não queria que os seus discípulos naquele momento sentissem pena dele. Como um dia Pedro olhou para Jesus: olha, Senhor, não fala essas coisas não. O Senhor não vai sofrer não. Que isso, eu não venho aqui para sofrer não. Jesus virou para ele: para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, você só conhece as coisas dos homens. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei qual é o meu propósito. E Jesus, irmãos, em nenhum momento ele pensou em desistir. Cristo, ele não abriu mão da sua glória, não se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, para chegar aqui, irmãos, e saber, ele não sabia o que faria. Ele sabia. E sabe por que ele veio, irmãos? Sabe por que ele veio? Ele veio por minha causa e por sua causa. Ele veio por causa da nossa condição.
sabia melhor do que ninguém. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis. Todos estão debaixo da ira, do pecado. E se morrerem, todos vão direto para o inferno. É por isso que nós dizemos, irmãos, por isso que nós insistimos em dizer, quando alguém olha para Deus e diz: Senhor, me dá o que eu mereço. Cuidado, porque Deus vai só te mostrar, não vai te colar, não vai te mostrar o lago de fogo queimando, cheio de fogo e enxofre, e gente gritando, rangendo os dentes. É o que você merece. A Bíblia, irmãos, diz que nós somos salvos pela graça. Somos justificados pela fé. E não há méritos nossos nisso. Não há merecimentos nossos nisso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Aquele homem perfeito, que nunca cometeu um crime, foi julgado e condenado como o pior dos pecadores. Mas esse era o papel dele. Ou melhor dizendo, esta era a missão dele: levar os nossos pecados, assumir a nossa culpa, assumir o nosso lugar. Meus irmãos, tudo que Jesus ele sofreu, ele padeceu, foi por nossa causa. Tudo que Jesus ele fez, tudo que Jesus ele realizou, tinha uma função e tinha um propósito: nos libertar do pecado e hoje nos colocar na presença dele. Hoje nos dá a esperança de uma vida eterna ao lado dele. Irmãos, livrar alguém do medo da morte, livrar alguém da condenação do inferno, só Jesus podia fazer isso, irmãos. E é de nós imaginarmos um momento em que Jesus ressuscita e ele vai até o Hades. Não é no lago de fogo, mas lá no Hades. O lago de fogo está vazio, irmãos. O inferno, o lago de fogo, não tem ninguém lá. Está só aquecendo as chamas. Vai estar cheio, mas ainda não tem ninguém lá. Mas ele vai lá no Hades, lá no inferno, onde estão os mortos. E ele vai lá. A Bíblia não diz que ele tira pessoas de lá, mas ele toma a chave. Ele toma a chave. E em Apocalipse ele se revela a João: João, eu fui morto e revivi. E eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Está nas mãos de Jesus, irmãos. Está nas mãos de Jesus. Esse inferno não é a casa do diabo, não, irmãos. Amém? Jesus não tem a chave da casa do diabo, não. É onde estão os mortos. A casa do diabo é o lago de fogo. Amém? Está nas mãos de Jesus também. Vai ser aberto um dia. Mas as chaves que ele tomou são as chaves da morte. Onde estavam os mortos. E onde ainda estão aqueles que não conhecem Jesus. Que não conheceram Jesus aqui. Que não aceitaram Jesus aqui. Por isso, irmãos, nós temos esse privilégio. Se hoje, irmãos, nós partirmos, nós vamos partir da glória.
Se hoje nós somos levados, se hoje o Senhor nos chamar, nós vamos dizer como o apóstolo Paulo: o meu desejo é partir e estar com Cristo. Irmãos, veja a maneira com que Paulo lidava com a morte. Veja a maneira com que Paulo olhava para as suas aflições, alguém dizendo: Paulo, vai para Jerusalém, Paulo. Olha aqui, o profeta está falando, você vai apanhar, vão arrancar seu couro ali, Paulo. Irmãos, não esquece meu coração, não, deixa eu ir, porque eu estou pronto, não só a padecer, quanto a morrer por amor a Jesus. Não fique entristecendo meu coração, não. Se vocês falarem, meu coração vai doer, mas deixa eu ir, eu estou pronto, eu sei o meu trabalho, eu sei o meu chamado. Porque ele sabia, irmãos, partindo daqui, ele já ia para os braços de Jesus. Partindo daqui, ele estará nos braços de Jesus. Quando nós olhamos a Bíblia e vemos Estevão sendo ali apedrejado, sofrendo, morrendo, aquelas pessoas ali zombando, ele olha para o céu, e a Bíblia diz que ele vê os céus abertos e o Filho do Homem de pé. Irmãos, é onde Deus tem recebido os crentes. É onde Deus hoje, o Senhor Jesus assentado à direita do Pai, a Bíblia diz que o Filho do Homem estava de pé para receber aquele que foi o primeiro a morrer por amor a Jesus, que foi o primeiro a morrer porque amou e pregou a verdade. O primeiro que não se curvou, irmãos, mas Jesus o recebeu. E é para onde nós estamos indo, irmãos. Amém? Então, a palavra de Deus se cumpriu, as profecias se cumpriram. Era necessário, até o momento em que Jesus, na cruz ele brada: está consumado. Está consumado. E ao terceiro dia, ele ressuscita e ele volta ao Pai. E hoje, irmãos, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja, intercedendo por nós. Irmãos, ser crente na face da terra não é fácil. Mas a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que, assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Deus nos entende, irmãos. Deus nos entende, ele já foi homem. Jesus já foi homem, irmãos. Homem, como eu falei aqui na sexta-feira, homem, não é super-homem, não é anjo, não. Jesus foi homem de carne e osso, sujeito às paixões. Não sucumbiu, mas era sujeito. Era sujeito ao pecado. Não pecou, mas era sujeito. Estava sujeito ao pecado. Porque se ele não tivesse sujeito, para que ser tentado se ele não queria cair? Se ele não tinha possibilidade de pecado, para que ele ia ser tentado? Já vai perder tempo para quê? Se ele foi tentado, irmão, porque a possibilidade de pecado existia. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ele não pecou em nada. E por isso, irmãos, ele nos ajuda a caminhar nesta terra. Amém? Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.